Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 covados era o seu comprimento, e de 5 covados a sua largura, era quadrado, e de 3 covados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Fez também, para o altar, um crivo de cobre, em forma de rede, na sua secadura embaixo, até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 covados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte cortinas de 100 covados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente cortinas de 50 covados, as suas colunas 10, e as suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 covados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 covados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 covados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 covados, e a altura, na largura, de 5 covados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis, e as suas molduras, também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura e em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 siclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 siclos, conforme o ciclo do santuário. 1 beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava aos arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases 100 talentos, 1 talento para cada base. E dos 1.775 siclos fez os colchetes das colunas, e cobriu os seus capitéis, e os cingiu de molduras.
E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 siclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor.